Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Abra Software. Eu sou Jéssica Caetano, executiva de produtos Citrix na Abra Software. Hoje trouxemos a vocês um conteúdo sobre networking, conectividade. Sabemos que hoje a maioria de vocês já entrega acesso remoto aos colaboradores de vocês e sabemos também que a Citrix tem soluções que podem nos ajudar de uma forma segura a fazer essa entrega de acesso remoto de uma forma segura e com maior produtividade. Para falar um pouco sobre esse e outros pontos bem importantes também, nós trouxemos hoje aqui o José Lima, que é Sales Engineer de Networking na Citrix. Lembrando também que esses são os nossos acessos aos canais digitais, e fiquem à vontade em acessar, pessoal, cadastrar aí o acesso de vocês. Quero lembrar também que o chat vai ficar aberto para que vocês postem as perguntas. Ao final da apresentação, nós voltamos para respondê-las, ok? José, a palavra é sua. Boa tarde, Jéssica. Boa Primeiramente, tarde. muito obrigado pelo convite da Abra Software para estarmos aqui falando com os clientes de vocês desse tema tão relevante nesse momento que nós temos vivido de Covid-19, falando desse novo espaço de trabalho, né? Um termo também bastante utilizado hoje, é o novo normal. O nosso diretor aqui do Brasil, Luiz Banhara, tem dado diversas entrevistas para não só órgãos, né, de imprensa tradicional, mas também da própria imprensa que já cobria a área de TI. E realmente esse é um tópico que para nós ele é importantíssimo e espero que a gente possa hoje contribuir não só na visão, mas dando alguns exemplos de como a Citrix pode ajudar, juntamente com a Abra Software, os clientes de vocês, tá? O nosso objetivo, para aqueles que estão aqui nos ouvindo, tá, é a gente dar uma visão para vocês de como as soluções de networking da Citrix podem auxiliá-los naquilo que nós internamente aqui chamamos de BCP, né, dos Business Continuity Plan, mas principalmente olhando para essa questão do novo espaço de trabalho. Tá? A ideia é que nós possamos focar aqui hoje alguns conceitos, mas principalmente essa visão de como a Citrix enxerga isso, não só através da nossa visão de clientes, mas principalmente também numa visão interna que nós temos, que é bem interessante, eu vou compartilhar com vocês, e ilustrar um pouco para que vocês possam ter, de uma maneira um pouco mais palpável, como que as nossas soluções, do ponto de vista de networking, podem auxiliá-los. Falando um pouco desse novo normal e dessa jornada, vamos colocar assim, de Business Continuity Plan, que eu vou aqui chamar bastante agora sobre BCP, nós estamos aqui numa fase interessante, que é a fase que eu diria que logo após do incêndio apagado. Tá? Nós aqui da Citrix no Brasil, nós recebemos muitas solicitações de clientes a partir de fevereiro para cá, quando os primeiros casos do Covid-19 começaram a surgir. E eu diria que o mês de março, e principalmente agora o mês de abril que se encerrou, foram meses de uma intensidade de trabalho atípica para nós. Infelizmente, nós temos visto, né, algumas empresas aí realizando cortes, reduzindo força de trabalho, e para nós, por outro lado, a demanda ela aumentou absurdamente. A Citrix, há mais de 30 anos, é uma empresa que ela se coloca justamente na entrega de aplicações, seja para um colaborador dentro da empresa, no escritório tradicional, ou nesse novo escritório que nós temos agora, mas também as entregas de aplicações para os clientes dos nossos clientes. E eu vou falar um pouco sobre isso também aqui durante essa sessão que nós temos nessa tarde. Então, como nós enxergamos hoje a fase e o momento que os nossos clientes se encontram? A gente entende que a maioria dos clientes já saíram dessa fase de crise. Dando alguns exemplos práticos, a maioria, se já não tinha, colocou uma VPN para fazer a conexão dos seus colaboradores. Se esses colaboradores não tinham equipamentos, de alguma forma esses colaboradores receberam esses equipamentos ou até mesmo levaram os equipamentos do escritório para casa. Nós ouvimos alguns casos de clientes onde, de fato, o colaborador precisou colocar embaixo do braço o equipamento e levar esse equipamento para casa. Mas, por outro lado, a gente tem visto situações também interessantes, como uma grande empresa de telefonia aqui do Brasil, que é cliente nosso, ela precisou mandar para casa os funcionários que fazem atendimento aos clientes, e esses funcionários chegaram e falaram, olha, eu não tenho um computador, eu não tenho um laptop em casa para utilizar.
e eles utilizavam da empresa, não tinha como levar até em casa o equipamento que estava na empresa nesse caso, e eles viveram alguns desafios interessantes, né? E nós, de alguma forma, podemos ajudá-los. Então, nós entendemos que a boa parte dos nossos clientes se encontram nesse início do que nós chamamos dessa fase estendida do trabalho remoto, onde aqui é necessário a gente trabalhar um pouco melhor essa arquitetura, pensando um pouco mais em escalabilidade, pensando mais em maturidade dessa arquitetura, e logo adiante, que é uma fase que nós entendemos que ela em breve também vai chegar, que é justamente essa fase do novo normal. Ou seja, os clientes que já, depois de um determinado tempo, a gente não sabe ainda dizer se isso vai durar mais um mês, 2, 3 ou 4 meses, mas a gente entende que assim que essa poeira toda baixar, nós não iremos viver da mesma forma como era no passado. A gente vai viver uma nova fase, um novo normal. E aí entra esse termo que muito tem sido utilizado. E nesse novo normal, nós entendemos que parte daquilo que era feito de uma forma não vai ser feito mais daquela mesma maneira. Dando alguns exemplos e compartilhando com vocês exemplos reais de clientes, eu moro aqui perto da região central de São Paulo, e eu tenho um cliente que fica muito próximo aqui da minha residência, eu costumo ir bastante lá, e conversando, né, com os times de TI, obviamente eles estão trabalhando de casa, e foi interessante que eu ouvi de um deles a seguinte frase, falou, olha, eu nunca mais volto lá para o escritório, né, e eu, como eu moro próximo, né, eu falei, não, poxa, mas não fala assim. Ele falou, não, eu moro muito longe aí do centro da cidade, a gente já está aqui há mais de 2 meses agora trabalhando dessa forma, e não faz o menor sentido eu voltar para o escritório. Então isso é interessante, ouvir de um cliente essa postura, chegando até o ponto de outros clientes que tinham planos de expansão de escritórios físicos, e a gente tem ouvido também, pelo menos de um cliente eu posso dizer que eu ouvi, ele colocando que a expansão que ele tinha de escritório físico já foi cancelada, né? Dentro desse novo contexto isso não vai mais acontecer. E quando a gente dá um duplo clique nessas caixas, né, do momento de crise que foi passado, como eu comentei, onde VPNs tiveram que ser ou criadas ou expandidas, né, levar equipamentos para casas, agora a gente está no momento aqui de entender melhor exatamente essa melhoria, não só do ponto de vista de ergonomia, mas também de como eu garanto a melhor qualidade do acesso para o meu colaborador, ou até mesmo para o meu cliente final, se for o caso, e indo aí para um ponto mais adiante, como nós comentamos, né, de uma cultura. Eu acabei de dar o exemplo desse cliente que ele já está criando uma cultura dentro da cabeça dele, e imagino que de outros pares dentro da mesma empresa, de que nem tudo aquilo que ele fazia de uma forma, ele precisa continuar fazendo, existem outras formas de fazer isso. Tá? Então, eu queria introduzir, porque muito do que nós vamos falar aqui hoje, ele vai estar baseado nisso. E indo direto ao ponto, pessoal, daquilo que eu queria cobrir nessa tarde, todos imaginam que estejam trabalhando de alguma forma com uma conexão de VPN, né? Então, nós percebemos que boa parte dos clientes que já existiam soluções ali de VPN, de alguma maneira tiveram que ampliar isso de uma maneira de bate-pronto, e isso trouxe alguns desafios também. E agora que esse incêndio já foi apagado, olhando para aquela segunda fase, a gente tem ouvido muito dos clientes, e algo que nós já estávamos preparados até para ouvir, reclamações, principalmente do ponto de vista de performance. Então, que tipo de reclamação e o porquê que a gente tem visto essas reclamações? Parte das aplicações que os clientes utilizam, elas ainda estão baseadas no modelo cliente-servidor. E esse modelo cliente-servidor, uma vez que você está dentro do seu escritório, ou até mesmo num escritório remoto, acessando um data center, onde há ali uma estrutura de conectividade WAN, com uma rede MPLS ou algo do tipo, existe algum tipo de garantia da qualidade desse acesso. Agora, quando a gente leva esse colaborador para sua residência, a gente não tem como garantir o que aquele colaborador tem na casa dele, do ponto de vista de conectividade, e como que ele vai acessar esse ambiente corporativo a partir da casa dele. Então a gente percebe que parte das aplicações, principalmente de legado, tem sofrido muito com isso, né? A gente também tem visto essa instabilidade, as próprias operadoras têm sofrido, né, com esse uso massivo de dados que tem acontecido, né? E uma outra coisa interessante também, quando nós falamos no modelo de consumo de nuvem, né, não só de aplicações SaaS, mas de infraestrutura também como serviço, nós percebemos que nem todas as soluções de VPN possuem ali uma função de split tunneling, onde eu permito com que aquele colaborador, acessando a partir da casa dele de um acesso de internet, ele possa consumir direto um serviço em nuvem sem ter que passar pelo data center. E, como eu falei, nem todos
nem toda a estrutura de VPN está preparada para isso, o que acaba gerando um desafio interessante para o colaborador de realmente não conseguir chegar na performance que ele gostaria, gerando decepção, irritação e assim por diante. E o segundo ponto, não menos importante, é a segurança. Performance e segurança, há muito tempo a gente ouve que eles podem muitas vezes conflitar, mas nós da Citrix, desde o início da empresa, a gente entende que não. Performance e segurança, elas têm que andar não um na frente do outro, elas têm que andar o tempo todo lado a lado. E quando nós falamos de segurança, e eu quero compartilhar alguns exemplos também com vocês, nós temos visto bastante eventos relacionados à segurança nos últimos 2 meses. Tá? Eu posso citar para vocês aqui 3 grandes clientes nossos, aqui da região, até do estado de São Paulo, que nos contactaram por não falhas, na verdade, mas por brechas exploradas do ponto de vista de segurança. Boa parte dessas brechas foram exploradas nesse novo contexto de VPN, tá? Onde malwares acabaram entrando na empresa, onde ataques acabaram acontecendo, e inclusive roubo de informação, ou até mesmo ataques para derrubar um determinado acesso, e a gente teve que trabalhar junto com esses clientes para garantir um novo modelo, que é o que a gente pretende falar aqui nessa sessão de hoje, para que esses usuários, esses colaboradores pudessem acessar os seus respectivos ambientes. E quando nós falamos aqui de segurança, eu dei esses exemplos para vocês, mas a gente pode olhar não só para isso, mas também para o controle. Como que eu garanto o melhor controle agora que eu apaguei esse incêndio? Como que eu crio hoje agora um ambiente mais estável, mais escalável, mais duradouro para o meu novo normal, que é o que me espera aqui dentro de algumas semanas ou eventualmente alguns meses, tá? E é interessante que nós temos visto, né, fazendo uma analogia, o nosso diretor gosta muito de fazer essas analogias, de que no curto prazo, como que isso foi resolvido? Basicamente eu dei ali um martelo e o prego para os meus colaboradores. Falei, olha, está aqui uma VPN, está aqui um equipamento de uma solução de videoconferência para você poder falar com os clientes, toma aqui um acesso, não importa a conectividade, não importa muito a performance, mas eu estou te garantindo que você acesse aquilo que você precisa fazer e vamos ver como a coisa vai andar. E sendo que, na verdade, o que nós, como da Citrix, entendemos é que nesse novo momento, a gente precisa entregar uma caixa de ferramenta, porque a gente tem uma gama muito grande de colaboradores, né? A gente tem desde colaboradores de um chão de fábrica, que às vezes não estão ali mais naquele chão de fábrica, estão tendo que ser realocados para outras funções. A gente tem desde colaboradores que já tinham um certo hábito de acessar algo remoto 1 ou 2 vezes por semana e que esses talvez tiveram uma transição mais suave, mas a gente tem também usuários que nunca tiveram que fazer isso antes e agora estão tendo que reaprender a fazer tudo isso, tá? E isso vale para todos os segmentos. Um exemplo que acho que todos, a maioria aqui pelo menos, podem perceber são os nossos filhos. Nossos filhos estão tendo que ter aulas online agora, e eu entendo que boa parte, né, acabava não tendo esse tipo de acesso. Então, realmente há algo novo que nós precisamos garantir, não só com um prego e um martelo, mas sim com uma caixa toda de ferramenta. E aqui, para compartilhar uma informação bem interessante com vocês, a própria Citrix também teve que se reajustar a isso. Apesar de nós sempre consumirmos os nossos próprios produtos, toda a força de trabalho da Citrix está trabalhando remoto desde o início de abril. Então, há uma determinação, essa determinação vale, por enquanto, até o dia 15 de maio, eventualmente isso vai ser estendido, mas não há hoje trabalho em escritórios da Citrix. E a própria Citrix, preocupada com isso, ela fez uma pesquisa interna, e olha que interessante esse resultado que nós queríamos compartilhar com vocês. 66% dos colaboradores da própria Citrix, nesse novo normal, se sentiram mais produtivos, né, fazendo o trabalho 100% de casa. 31% falaram, olha, para mim não mudou nada, continua da mesma forma. E a gente tem visto algumas melhorias interessantes do ponto de vista de processo e também até mesmo de reuniões, de redução de tickets de suporte. Ou seja, a própria Citrix, usando o exemplo dela própria, ela entendeu que as nossas soluções que já eram consumidas e foram apenas escaladas para esse novo momento, esse novo contexto, elas não só garantiram, como melhoraram a produtividade dos nossos próprios colaboradores. E a gente também entende que isso tem acontecido com os nossos clientes. Então, eu queria compartilhar um pouco aqui no início dessa visão com vocês, para vocês entenderem como que nós enxergamos o novo normal, como que nós entendemos que as coisas vão caminhar daqui para frente.
Então, a gente está num momento interessante de uma mudança de processo, né, de cultura e de tecnologia. E esse novo normal, ele vai ter um papel muito importante quando nós falamos em garantir a retenção de talentos, novas oportunidades, não só de negócio, mas até mesmo de uso da força de trabalho, disciplina. A gente tem que viver um novo momento de disciplina. Vou dar um exemplo para vocês aqui da própria Citrix. Boa parte já fazia uso de acesso remoto, mas nem todo mundo tinha um ambiente aqui de escritório dentro da casa, com uma cadeira adequada ou algo do tipo. E dentro desse modelo, desse processo novo que nós todos estamos tendo que viver, a Citrix fez um aporte para 100% dos funcionários, globalmente falando, para que eles pudessem, né, ter ali um valor e pudessem melhorar, se é que já não tinham, uma estrutura adequada dentro do seu escritório remoto, dentro do seu home office. Então, é interessante a gente perceber que há uma mudança, né, de não só da tecnologia que já era em si consumida, mas da própria cultura e do processo em si. Então, nós queríamos usar, né, esse tempo aqui para trazer um pouco dessa visão e aqui, logo em sequência, dar um pouco mais de exemplo, um pouco mais palpável de como as nossas soluções de networking, de conectividade podem ajudar, não esquecendo que aquilo que a Citrix sempre fez é garantir o acesso das pessoas, dos colaboradores ou dos clientes, dos nossos clientes, protegendo e tendo controle dessas informações, trazendo uma simplificação e, obviamente, buscando uma redução de custo dentro da infraestrutura existente e também olhando para os colaboradores de TI, garantir com que a área de TI se sinta segura, se sinta confortável em oferecer esses serviços cada vez mais dinâmicos e ágeis para a área de negócio. Tá? Então, olhando um pouco para esses objetivos, e fiquem à vontade para vocês trazerem dúvidas, colocarem aqui no chat e a gente vai tentar responder essas dúvidas, se não aqui na própria sessão, offline, a gente também pode trazer uma resposta para vocês. Então, olhando um pouco para os objetivos, e aqui eu vou falar mais do ponto de vista de conectividade, mas fazendo um link muito importante com o que nós chamamos de Workspace. Para quem conhece a Citrix já de antes, né, de 10, 15, 20 anos atrás, sabe que a Citrix sempre teve como core do seu negócio essa entrega de aplicações que nós antigamente chamávamos de aplicações virtualizadas, e hoje o nome que nós damos para isso é o espaço de trabalho inteligente, o Intelligent Workspace. E dentro desse conceito do Intelligent Workspace, há um fundamento de networking que ele é super importante para que o Workspace funcione. Então, a gente vai passar aqui por alguns pontos, tá, que não só fazem referência ao Workspace diretamente, mas também a como os clientes dos nossos clientes vão continuar consumindo esses serviços ou comprando os seus produtos, olhando para 5 pilares. O pilar da própria produtividade dessa força de trabalho, e aqui eu estou falando de disponibilidade, experiência para essa força de trabalho. Eu falar de como eu escalo isso no momento de crise, como que é esse que nós estamos vivendo, como que eu respondo rapidamente a necessidades de eu recuperar o meu ambiente. Como eu falei, um desses 3 clientes que recentemente sofreram ataque, em um deles, o ataque ele teve como objetivo destruir o ambiente. Não foi para roubar uma informação, eles simplesmente derrubaram o ambiente e houve uma necessidade de reconstrução desse ambiente do zero. Então, ainda bem que esse cliente já estava utilizando as últimas versões dos nossos produtos, inclusive, que trazem justamente melhorias nesse ponto, e basicamente no mesmo dia, em questões ali de horas, esse ambiente foi totalmente recuperado. Se fosse há 5 ou 10 anos atrás, ou até mesmo ainda hoje, mas utilizando de outras soluções, talvez esse cliente teria que fazer essa recuperação em 2 ou 3 dias, e a gente teve uma recuperação dentro do mesmo dia. Muito importante, um outro pilar aqui é toda a parte de visibilidade e controle, né? Ainda mais agora que eu tenho os meus colaboradores fora daquelas 4 paredes onde eu tinha um determinado controle, e eu sempre falo que, por último e não menos importante, garantir segurança e compliance, sempre. A gente nunca vai deixar de lado esse pilar da segurança. Quando a gente fala, então, de garantir a produtividade da força de trabalho, olhando no aspecto de disponibilidade e experiência, dando um pouco aqui de nome aos bois, para quem conhece alguns termos técnicos aqui dentro dos nossos produtos, a gente tem dentro da nossa gama de networking um produto chamado Citrix ADC, que ADC vem a ser o acrônimo de Application Delivery Controller, ou seja, o controlador de entrega de aplicações. Então, ele acaba sendo um coração
eu diria, de todo esse ambiente, não só de força de trabalho, mas também de aplicações de modo geral, onde eu consigo trazer benefícios e flexibilidade para garantir a disponibilidade, a experiência das minhas aplicações, independente se eu estou utilizando elas no meu ambiente on-premises ou em nuvem, garantir com que eu entregue a melhor performance possível, e aí a gente tem várias funções para garantir isso, como otimização, como compressão, como garantir Global Server Load Balance, eu tenho 2 ou 3 locais para acessar esse determinado ambiente, garantir com que eu não tenha ou diminua o máximo possível os issues de performance e falhas em determinadas aplicações, e a gente vai ver um pouco melhor isso mais adiante, como isso pode ser entregue, tá? Além da gente olhar da disponibilidade, da experiência, eu dei o próprio exemplo da Citrix, a gente precisa garantir com que essas soluções escalem rapidamente. Se eu não consigo escalar o meu ambiente, o meu negócio não escala. E quando nós olhamos para a escalabilidade, agora eu falo não só da nossa solução de ADC, mas eu vou trazer um componente também adicional aqui que está totalmente ligado a isso, que é o ADM, que é o acrônimo de Application Delivery Management. Os dois caminham lado a lado, onde eu tenho aqui opções não só de crescer rapidamente ambientes físicos, pagando por bursts, eu posso ter ali uma contratação por 1, 2 ou 3 meses de uma capacidade 30%, 40%, 50% em cima daquela que eu já tinha, como eu posso ter modelos flexíveis de licenciamento, e aqui eu trago o modelo Pooled, onde eu consigo compartilhar e migrar capacidades dentro da minha arquitetura e do meu ambiente de ADC, garantindo não só uma flexibilidade, mas o melhor uso do meu ambiente, né? E tudo isso, o ADM tendo um papel ali importante para fazer a gestão, né? O próprio nome diz, do Application Delivery Management. Aqui, para dar um exemplo real de cliente para vocês, eu vou até citar o nome desse cliente, porque, na verdade, aqui é uma coisa bem interessante que vale a pena comentar. A gente está aqui utilizando uma plataforma de colaboração que é o Teams, mas imagino que muitos também já devam ter utilizado aí nas suas reuniões ou conheçam a plataforma Webex, né? A Cisco/Webex é um dos 5 maiores clientes globais da Citrix, e é interessante que a plataforma Webex, né, assim como várias outras de videoconferência, tiveram um aumento significativo, né, das suas capacidades, e parte do coração dessa solução, quando nós pensamos na conectividade, é justamente um Citrix ADC que está lá fazendo. Então, nesses últimos 2 meses, eu diria que a capacidade do Webex, né, ela praticamente foi triplicada, e eles já fazendo uso desse modelo de licenciamento chamado Pooled, eles conseguiram fazer isso de uma forma muito rápida. Se fosse em outro momento, ou utilizando outro tipo de licenciamento, talvez eles teriam até agora enfrentando problemas diante dessa nova demanda e desse aumento de demanda que o Covid-19 trouxe para eles, tá? Então, só para ilustrar também um pouco como isso funciona, não só dentro do ambiente já existente, mas eu portando e tendo essa flexibilidade, basicamente, imagina que eu tenho ali 30 gigabits de capacidade, vou entrar um pouquinho aqui numa terminologia mais técnica, e independente de eu estar no ambiente on-premises ou então fazendo uso de um ambiente em nuvem, eu consigo alocar essas capacidades para esses ambientes. Então, por exemplo, do meu 30 de pool, eu aloquei 20 aqui para um ambiente on-premise, que pode ser baseado em equipamentos físicos ou não, também pode ser equipamentos virtuais, e eu tenho 5 aqui gigabits alocados em nuvem, e eu tenho ali mais 5 garantido que eu posso usar da maneira que eu quiser. Mas mais até interessante do que isso, eu consigo migrar essas capacidades de um lugar para outro, tá? Então, no final do dia, quando a gente olha para soluções concorrentes, por exemplo, de ADC, elas trabalham muito com o conceito de capacidade atrelada a uma plataforma. Então, quando você compra aquele chassi, e muitos, né, trabalham em cima desse ambiente de chassi, basicamente o que vai acontecer eu tenho uma capacidade ali de 1, 5, 10 GB, e aquilo está preso àquele equipamento. Se eu preciso crescer, se eu preciso levar ele de um lugar para o outro, eu preciso contactar o vendor, e o vendor vai ter que fazer uma nova venda para que ele consiga ter uma nova capacidade. Sendo que aqui nós trazemos uma flexibilidade, uma portabilidade, um melhor uso do investimento para o nosso cliente, para ele fazer o que ele bem entender daquela capacidade de entrega de aplicação que ele tem. Eu diria que isso aqui, pessoal, é algo que já existe há 4 anos, pelo menos, aqui na Citrix. Tem sido um dos nossos diferenciais ao longo desses últimos 4 anos. E agora, mais importante ainda, acabei de dar o exemplo da própria Webex,
que fez uso disso e pôde aumentar o seu ambiente de uma forma muito rápida e também flexível. Quando nós falamos aqui em responder, né, com rapidez e restaurar a performance das minhas aplicações, esse é um outro tema muito importante, porque os ambientes, eles podem ter mudado do ponto de vista de acesso, mas eles continuam enfrentando bugs, eles continuam enfrentando problemas, e aqui a gente está falando de algo que não vai mudar, pelo contrário, a gente vai ter que ter uma preocupação ainda maior em garantir que eu tenha uma visibilidade, mas uma restauração rápida dos meus ambientes. E aqui também é mais um ponto onde a solução de ADC, junto com a solução de ADM, ela vai endereçar alguns pontos como a própria consistência operacional, né? E aqui eu trago um ponto interessante, que independente dessas plataformas, elas podem ser físicas, elas podem ser virtuais. Imagino que alguns dos nossos clientes, e também aqui dos clientes da Abrasoftware, já façam utilização de aplicações no modelo baseado em microserviços, baseado em containers. Nós também já há pelo menos 4 anos temos as nossas soluções de entrega de aplicação voltadas a esses ambientes, a esses novos ambientes. Então, quando fala-se muito do modelo ágil, a nossa solução de entrega de aplicação ela já está totalmente integrada a isso já há algum tempo. Então, é um caso bem interessante quando a gente olha para essa consistência operacional. Então, desde o legado que está ali em cima de equipamentos físicos, passando por equipamentos virtuais, entrando em nuvens públicas ou privadas e até chegando nesse ponto de falar em microserviços, tudo isso, no fundo, a gente fala de uma mesma solução que só tem form factors diferentes. E aí uma diferença que nós temos aqui com relação aos nossos concorrentes, a Citrix sempre foi uma empresa de software. A nossa solução de ADC, ela nasceu também baseado em software. Então, é diferente de outros que acabaram adquirindo outras soluções e você acaba tendo um puxadinho dali, um puxadinho daqui. A nossa compartilha sempre o mesmo código base. Então, isso acaba sendo um diferencial do ponto de vista operacional. A própria automatização desse ambiente, e também está muito ligado a essa questão de microserviços, como que eu garanto com que eu traga novas aplicações ou escale as minhas aplicações existentes sem ter que chegar para o negócio e falar, negócio, ok, eu entendi, eu preciso de 1 semana para fazer isso. Não, o negócio vai falar, não, eu não posso 1 semana, eu preciso disso ainda hoje. E quando você tem um ambiente preparado para isso, a gente consegue trazer essa agilidade. Além, obviamente, de detectar as causas, raiz de falhas que a gente pode ter e toda a flexibilidade de licenciamento. Então, eu queria trazer um exemplo rápido aqui, né, para vocês entenderem. Aqui vocês estão vendo, inclusive, uma tela do próprio ADM, o Application Delivery Management, tá? E vocês percebem que aqui eu estou olhando para uma aplicação específica, que a propósito, ela é uma aplicação em nuvem, tá? Ela não é uma aplicação aqui que está no ambiente on-premises, então eu tenho um ADC, um Application Delivery Controller, lá na nuvem pública fazendo esse front-end, garantindo essa entrega. E aqui a gente percebe, né, que dentro de uma linha de tempo e dentro de um score que eu dou para as minhas aplicações, eu percebo aqui que houve uma falha, né? Eu percebo que há aqui um score baixo, que entra no momento crítico, e aqui eu consigo rapidamente observar aqui alguns critérios, né, de performance, falhas, eventos, saúde, e a própria solução ela vai dando notas até chegar a esse índice, e ela inclusive ela dá visibilidade, né, detalhada do que se refere a esse problema, quais são os serviços afetados. E aqui acho que é um ponto interessante, eu consigo trazer uma quebra e uma visibilidade muito importante de cada pedaço dentro desse contexto como um todo, né? Então eu olho desde, por exemplo, do lado do cliente, o lado do próprio ADC de processamento do tráfego, um pouco do lado do servidor. Então eu consigo ter essa visão fim a fim, onde no final do dia eu consigo devolver e trazer uma resolução mais rápida caso eu tenha um problema aqui existente. Para quem é um pouco mais técnico, esse tipo de visibilidade que vocês estão vendo é algo que não é trivial de você conseguir ter rapidamente. E aqui a gente consegue ter várias informações interessantes, tanto do lado do cliente, quanto do lado do próprio componente aqui de entrega de aplicação, que é o ADC, e do lado do servidor, para que eu consiga trazer uma resposta rápida em busca de uma causa raiz, por exemplo. Tá? Ainda sobre visibilidade, né? Acho que essa frase aqui muitos já ouviram, né? Se eu não consigo ver, eu não consigo corrigir, eu não consigo consertar um problema que eu venha a ter. Então, ainda quando nós falamos de visibilidade, e aí eu volto para o ADM, né? Ele continua tendo um papel importante daquilo que nós chamamos de analytics. Então, existe hoje, para vocês terem uma ideia, a Citrix ela possui 3 unidades de negócio internamente falando. Uma unidade de workspace, uma unidade de networking, que é a qual eu faço parte,
e uma terceira unidade apenas de Analytics. Então, hoje, quando nós falamos de Analytics, ele é um componente fundamental também dentro do nosso portfólio. E aqui vocês vão ver um exemplo que também está ligado ao ADM, tá? Que eu consigo trazer essa visibilidade um pouco mais alto nível aqui, de uma aplicação. Aqui eu já estou olhando agora uma aplicação on-premises, eu estou olhando um SharePoint, por exemplo, e eu consigo ter métricas, né, de uso de memória, quantidade de serviços que estão atrelados, tempo de resposta, tendências de transação, de conectividade, de throughput, e aqui vocês percebem que tem um menu só de Analytics, onde eu trago ainda mais detalhe em cima dessas aplicações. Então, imagina que eu tenho aqui um time hoje que fica olhando a saúde do meio ambiente e eu consigo ter, a partir de um único ponto, essa visibilidade completa, onde eu vou fazendo drill downs até chegar numa resposta, não só de uma aplicação, mas de qualquer aplicação que esteja aí dentro do meio ambiente on-premises ou do meio ambiente em nuvem, seja ela pública ou seja ela privada. E, por fim, nós estamos aqui falando sobre segurança, e aqui eu quero gastar um pouco mais de tempo nesse item, porque ele tem sido um dos itens mais requisitados aqui, e quando nós falamos de VPN lá no início, eu acho que é aqui onde eu quero utilizar um pouco mais o nosso tempo para discutir em cima das questões de segurança. Nós falamos bastante até agora de disponibilidade, de performance, de visibilidade, que com certeza, né, são temas muito importantes dentro desse novo modelo, né, desse novo contexto que nós vivemos, mas eu não quero deixar de colocar o destaque necessário para a questão de segurança, né? Então, nesse novo modelo de ter os colaboradores acessando tudo de dentro de casa, entrando aqui um pouquinho no detalhe técnico também, quando a gente leva hoje uma VPN para a casa do meu colaborador, algumas VPNs você consegue fazer até alguns tipos de filtro, né, do tipo, olha, esse colaborador vai acessar determinada rede, mas aí muitas vezes isso acaba chegando num ponto onde eu garanto acesso a uma coisa, mas bloqueio o acesso a outra, tá? E aqui a gente está falando, né, e eu quero destacar um pouco aqui desses 4 pilares, tá? Principalmente aqui desse pilar do acesso seguro e o acesso baseado em contexto. O que significa isso? Então, nós temos soluções, né, e o próprio portfólio de network, ele é responsável por isso, dentro dessa figura maior que nós entregamos para os clientes, onde eu consigo garantir não só um segundo fator de autenticação para esses usuários, então, uma vez que eles não estão mais no escritório, agora eles estão numa rede teoricamente não segura, como que eu garanto um segundo fator de autenticação? Como que eu garanto, por exemplo, como que seja feita uma análise no equipamento do meu cliente, do meu colaborador, para ver se ele tem alguns requisitos mínimos para poder acessar esse ambiente? Como que eu consigo, por exemplo, garantir com que, dependendo desse colaborador, ele vai ter um acesso X, Y ou Z às minhas aplicações? Então, tudo isso daqui são componentes que trazem aqui uma questão de acesso remoto baseado em contexto e acesso remoto seguro. Tá? Então eu vou dar um exemplo bem interessante sobre isso. Mas não apenas do acesso remoto do colaborador, mas eu queria também destacar aqui um ponto importante, que é toda a parte de firewall de aplicações, toda a parte de bot, de gerenciamento de bot, proteções de API. Eu falei bastante de microserviços, então quando nós olhamos para os ambientes hoje dos nossos clientes, a gente percebe que hoje tudo é híbrido, tudo é heterogêneo. Então, como que eu garanto uma plataforma que vá me atender desde as proteções tradicionais, né, e aí a gente está falando dos firewalls tradicionais, que as próprias soluções de firewall estão aí para fazer esse papel, mas principalmente do ponto de vista de aplicação. Como que eu garanto, né, e eu trago aqui um componente que também faz parte do nosso ADC, de Web Application Firewall, de eu garantir a segurança das minhas aplicações e não apenas da rede, né, que basicamente é o papel que uma VPN vai fazer. Como que eu garanto com que as minhas APIs elas estejam protegidas também, né? E como que eu garanto que os meus microserviços, que toda essa comunicação leste-oeste, não mais norte-sul, que acontecia até então, ela também tem todo um controle e visibilidade em cima disso, né? E, obviamente, garantindo todos os compliances necessários. Então, garantindo com que eu use versões atualizadas de cifras, protocolos seguros, né? Por exemplo, o TLS, que vem a ser aí uma evolução e uma substituição em cima do SSL, tá? Isso tudo também sem não deixar de falar da flexibilidade desse ambiente ser válido tanto para o meu ambiente on-premises quanto para o meu ambiente de nuvem, ok? Deixa eu dar um exemplo aqui bem interessante para vocês,
de como isso funciona um pouco na prática, tá? E eu quero dar um caso de uso real. Nós temos, dentro do nosso grupo de clientes, né, como eu falei, na verdade, esse é um outro cliente também desse mesmo segmento, que é uma grande empresa de telefonia, e essa empresa de telefonia, ela precisou mandar para casa vários atendentes, aquela pessoa que trabalha ali como se estivesse numa posição de call center. E como eu falei, ela não tinha um equipamento, eles tiveram que trazer um equipamento do zero, novo ali, de bate-pronto, para conseguir garantir esse acesso. E aqui a gente tem algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, dependendo do que aquele equipamento tinha instalado dentro dele, do ponto de vista de sistema operacional, do ponto de vista de firewall, do ponto de vista de antivírus, né? Então, o nosso componente aqui de ADC, mais especificamente uma função chamada Gateway, ele vai trazer aqui um componente de EPA, de Endpoint Analysis, onde, baseado nessa rastreabilidade que eu faço da máquina, em cima desses critérios, eu consigo não só entender aquilo que ele já tem, né, se a segurança dele está no nível básico, intermediário ou avançado, para, baseado nisso, eu receber a identificação desse usuário utilizando um segundo fator de autenticação, e uma vez que ele, nesse momento, se encontra numa rede pública, eu consigo, de forma granular, dar um acesso para ele a determinadas funções ou não. Tá? Então, por exemplo, essa empresa de telefonia, ela tem uma preocupação muito grande com informações, né, com o uso dessas informações. Então, eles têm ali hoje a tela daquele atendente, de tempo em tempo essa tela ela é gravada. Então, eu consigo não só pela voz, né, que é algo que já há muito tempo acontece nesses ambientes de call center, a partir de agora eles também têm a função de poder gravar a sessão daquele usuário e ver exatamente o que ele está fazendo, não só por uma questão de segurança, mas até mesmo para eu saber se esse cara está trabalhando de fato ou não, né? Outras coisas bem interessantes aqui, garantir com que ele possa fazer um copy-paste daquilo que ele está acessando naquele momento. Aqui não está na tela, mas eu consigo colocar uma marca d'água, por exemplo, então eu consigo colocar várias marcas d'água para garantir com que, mesmo que ele não possa imprimir da casa dele, que é um ponto que vocês estão vendo aqui, mas imagina que ele possa pegar um celular e tirar uma foto da tela, né? Então, se aquilo for algo crítico, eu consigo deixar marca d'água a ponto de eu conseguir rastrear quem que eventualmente vazou aquela informação, né? Nessa marca d'água eu posso ter tanto o IP quanto o login daquele usuário, e se ele quiser tirar uma foto daquilo ali, de alguma forma ele vai saber que ele vai poder ser rastreado e eventualmente sofrer uma sanção aí por conta disso, tá? Então, são alguns componentes bem interessantes de controle, que quando eu volto lá para o início, né, do ter uma VPN ou não ter uma VPN, e eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês nessa tarde, é exatamente mostrar, né, o que nós trazemos além da VPN, né? Então, fazendo uma analogia bem prática aqui, se eu estou acessando da minha casa através de uma VPN, eu posso ser um usuário mal intencionado, que uma vez que eu tenho um acesso praticamente completo à minha rede, como se eu estivesse no próprio escritório, eu posso estar utilizando um equipamento que não é da minha empresa, e eu posso ter um malware ali dentro, e esse malware acabar entrando e comprometendo a companhia, os ativos da companhia. Eu posso, se eu estiver mal intencionado, né, fazer um ataque ou derrubar um serviço da própria companhia, uma vez que agora fica um pouco mais difícil de eu rastrear esse meu colaborador, afinal ele está acessando de casa e eu tenho um controle limitado daquilo. A gente falou muito das questões de performance que envolvem a VPN, né? A VPN, ela tem ali como um meio de acesso à internet, então, uma vez que eu utilizo essas aplicações antigas, essas aplicações pesadas, eu não tenho a mesma performance, e quando nós olhamos aqui para esse modelo de entrega seguro, onde existe um componente que eu acabei não destacando tanto, até pelo tema da nossa sessão, mas existe, acima disso tudo, um componente de workspace, de virtualização de aplicações. Então, dando um exemplo prático, pessoal, uma sessão de um usuário, onde ele tem tudo isso virtualizado, essa sessão ela pode variar ali de 15, 20K a, eventualmente, no máximo ali uns 60, 70K, dependendo daquilo que ele estiver utilizando. Ao passo que, geralmente, uma aplicação client-server, onde eu tenho um banco de dados e aquilo trafega de forma bruta naquele link, eu posso ter uma demanda de banda ali falando na casa de mega, né? E aqui eu estou falando de 20, 30K, por exemplo. Então, isso acaba trazendo componente, né, importante de performance, mas, de novo, segurança. A gente não deixa de lado e a gente destaca muito, na verdade, esse controle e essa segurança do meu acesso.
Então, chegando aqui já próximo aqui do fim da nossa sessão e daquilo que eu queria compartilhar com vocês, os nossos objetivos aqui, do ponto de vista de conectividade, de networking, é garantir não só a disponibilidade, a experiência do acesso às aplicações, ter a possibilidade de escalar isso de maneira rápida, não só tecnicamente, mas comercialmente falando também, ter não só visibilidade e controle, mas garantir com que essa visibilidade me traga ferramental para eu ter respostas rápidas para restaurar o meu ambiente, e segurança e compliance, sempre garantindo segurança, sempre garantindo compliance de modo granular, de modo que eu não trato todos os colaboradores de uma única forma, eu entendo as diferenças entre esses grupos, eu entendo, inclusive, todo o componente heterogêneo hoje de equipamentos, não só de um laptop, mas ele acessando isso eventualmente de um iPad, de um celular. Pra vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo aqui real, um exemplo meu, tá? Eu tive uma situação que a minha máquina, logo no início da pandemia, ela teve um problema de hardware. E a minha máquina ficou um pouco instável. E como eu sabia que eu não tinha uma loja para poder levar esse equipamento e fazer ali uma manutenção, eu acabei pegando aqui um iPad que eu tinha, que meu filho basicamente usava, eu deixei tudo pronto ali naquele iPad, tudo aquilo que eu preciso acessar para fazer o meu trabalho de dia a dia, como esse, por exemplo, e fiquei ali com um equipamento prontinho, caso o meu equipamento aqui titular ele tivesse algum problema. Mas isso só foi possível porque a própria Citrix deu esse ferramental para os próprios colaboradores, né? Então, eu tenho toda essa flexibilidade, garantindo performance e garantindo segurança. Bem, eu queria aqui devolver aqui agora para a Jéssica e ver se nós temos aqui algumas perguntas da audiência, já agradecendo aqui pela participação de todos e ficando à disposição para a gente discutir um pouco dos pontos que nós trouxemos aqui hoje. Legal, José, obrigada pela apresentação. Falando de Citrix ADC, a gente tem uma pergunta aqui. Como funciona o licenciamento? É por usuário? Tem pacote de licenças? Uma boa pergunta essa. A gente tem um modelo muito flexível para poder fazer o licenciamento do nosso Citrix ADC. A gente tem o licenciamento que basicamente ele está em cima das funções. Então a gente tem 3 funções que nós chamamos aqui de Standard, Advanced e Premium. Então, dependendo daquilo que você pretende utilizar, você vai precisar utilizar uma dessas 3 versões. Para dar um exemplo, a versão Premium, que é mais completa, é aquela que possui o firewall de aplicações, por exemplo, tá? Então, aqui, o primeiro ponto é a função. E o segundo ponto é justamente a capacidade. Então, a gente tem, sim, uma métrica que ela pode ser baseada tanto em banda, utilização de banda, por isso que eu olhei ali para gigas, né? 1 giga, 5, 10 e assim por diante, e também quantidade de usuários. A quantidade de usuários, ela vai ser importante justamente para esse acesso remoto. Então, quando eu tenho ali, por exemplo, 100, 1000, 10 mil colaboradores acessando remotamente o meu ambiente, essa é uma métrica, sim, muito importante para que eu possa fazer um dimensionamento correto e chegar, por exemplo, numa resposta do tipo, olha, para você ter ali 10 mil colaboradores acessando o seu ambiente agora, com visibilidade, com segurança, ou seja, com toda essa suíte aqui funcionando plenamente, eu preciso de um equipamento XYZ, né? Então, em resumo, a gente está falando em função versus banda versus quantidade de usuários. São esses componentes. Legal. Temos uma outra pergunta aqui também. Que tipo de controle adicional às VPNs tradicionais que a solução Citrix proporciona? Pois é, esse talvez seja o ponto mais relevante aqui que a gente tem nessa discussão, né? Eu dei um exemplo um pouco mais cedo aqui com relação ao acesso de VPN, que você pega o seu laptop, instala um cliente de VPN e, a partir de um login ali, você está dentro da rede da sua empresa, tá? Claro que existem alguns filtros que você consegue fazer, mas esses filtros, basicamente, eles se referem ali a você acessar uma determinada rede ou IP, né? A gente não consegue ter um controle, como, por exemplo, eu garantir com que o meu usuário de perfil A e o meu usuário de perfil B tenham acessos distintos. Eu poder garantir com que, dependendo daquilo que o usuário tem na máquina dele, do ponto de vista de antivírus, firewall, versão de sistema operacional, se aquilo tiver dentro dos meus critérios mínimos, eu consiga dar um acesso um pouco mais privilegiado para ele acessar a determinadas aplicações ou fazer determinadas ações, como, por exemplo, imprimir.
Imagina que eu tenho ali um usuário que, se ele atingir um determinado critério, eu posso permitir com que ele imprima uma informação na impressora local dele, né? Então, esse é o tipo de coisa que numa VPN você não tem um controle sobre isso, né? Então, esse é um ponto de segurança. E, como eu falei também, a questão da performance. A VPN, ela está ali para garantir uma conexão criptografada. Agora, o que eu faço dentro daquela sessão criptografada, a VPN não tem controle. E é justamente ali onde a gente vai garantir performance, através do próprio workspace, que vem a ser a virtualização das aplicações que o usuário vai acessar, o colaborador vai acessar, e garantir a segurança, né? Esses exemplos que eu dei de permitir com que ele possa imprimir ou não, trazer uma marca d'água, né, na tela para que ele não possa vazar uma informação, gravar a sessão desse usuário para saber se ele está fazendo aquilo que ele deveria fazer ou não. Então, aqui são alguns exemplos, eu não estou dando todos, mas estou destacando aqui os principais, que uma solução como a nossa se diferencia de uma VPN tradicional. Legal. Agora falando sobre BCP da Citrix, quais segmentos barra verticais têm aderido às soluções de BCP da Citrix? Essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente tenta, né, fazer um próprio racional nosso, né, quais setores que têm sofrido. Por exemplo, nós aqui da área de TI, e eu dei o meu próprio exemplo, a minha carga de trabalho, ela no mínimo duplicou nesses últimos meses. E a gente tem outros segmentos, né, vou dar um exemplo aqui do segmento de turismo, por exemplo, que tem sofrido bastante e ainda deve sofrer muito por conta disso. Mas praticamente todos os segmentos estão tendo que se readequar a esse momento. Então, quando eu olho aqui para a nossa base de clientes, né, e até mesmo para alguns novos clientes, acho que o primeiro segmento que eu destacaria é o segmento financeiro, né? A gente tem aqui basicamente os 4 grandes bancos do Brasil são, de alguma maneira, já usuários, os 4 não, vou até colocar o 5º aqui, eles já possuem, se não todo o nosso portfólio, parte do nosso portfólio nos seus ambientes. Então, nós fomos, sim, solicitados a esses clientes que já tinham ambiente para ou tratar de uma expansão, ou até mesmo tratar de ampliar aquilo para um escopo que ainda não estava sendo atendido. Então, a gente foi muito solicitado pelo segmento financeiro. Um outro segmento que eu também tenho observado bastante é o segmento de serviços, né? Então, a gente está falando aqui de empresas de serviços que estão tendo que se readequar a esse novo modelo, né? Então, por exemplo, os próprios varejos, a gente tem visto uma demanda grande que saiu das lojas físicas indo agora para as lojas online. Então, a gente tem visto também bastante demanda nesse segmento, né? E eu diria que um terceiro segmento bastante que tem requisitado também é esse segmento de atendimento ao cliente, né? Então, eu falo desde as operadoras, que, como eu falei, a gente tem algumas das operadoras que são base dos nossos clientes, mas também essas empresas de call centers, empresas que trabalham com atendimento ao cliente. A demanda que eles têm tido, ela não só aumentou, como ela mudou, né? Eu dei aqui alguns exemplos de atendentes que tiveram que ir para casa da noite para o dia para poder fazer o atendimento de casa, né? E aí como que eu garanto qualidade de voz, como que eu garanto performance, segurança, tudo aquilo que discutimos aqui hoje para esse segmento. Então, eu destacaria finanças, serviços, telcos, né, a parte de operadoras, mas eu não me restringo a esses talvez são os que eu destaco, mas praticamente todos os segmentos têm nos solicitado soluções de plano de continuidade de negócio. Exatamente. Uma última pergunta aqui, existe algum programa de licenciamento específico para o BCP nesse momento? Sim, esse é um outro ponto também bem interessante, porque a Citrix, apesar da gente já há muito tempo trazer essa discussão de acesso remoto seguro, trazer a discussão de performance e garantia de acesso às aplicações, isso não é algo que nós estamos fazendo agora, esse sempre foi o DNA da empresa. Tanto que, até fazendo um parênteses interessante, já que a gente está falando desse ponto, enquanto o mercado, e aí eu estou olhando até para o mercado lá americano, né? A gente viu um movimento na Bolsa de praticamente ali uma queda lá nos Estados Unidos, que foi um pouco menos aqui do Brasil, na ordem ali de 10% a 15%. As ações ali, de modo geral, caíram de 10% a 15%, algumas um pouco mais, outras um pouco menos. A ação da Citrix, por outro lado, ela subiu 30% nesse período, justamente porque o mercado entende que o novo normal é exatamente isso que a Citrix traz no seu DNA. Mas isso não quer dizer que a Citrix está ali numa situação de se aproveitar dessa situação. Pelo contrário,
o nosso time de finanças, o nosso time de vendas, né, eles trabalharam em vários pacotes para que a gente pudesse oferecer, não só para o momento de crise, né, que os clientes estão saindo agora, mas também para esse novo modelo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem um programa voltado a networking, tá, que é um programa de acréscimo das capacidades. Eu falei um pouco ali do Pulled, mas imagina um cliente que não tenha hoje esse licenciamento. Ele tem um licenciamento antigo, um perpétuo, ele já usa a nossa solução e ele precisa de forma ali rápida e urgente crescer 10, 15, 20% da capacidade atual que ele tem. Nós temos hoje 5 programas, tá, que vão permitir ele crescer em determinados níveis, trazendo ali descontos na casa de 20, 30, 40% dentro do preço normal que seria antes dessa pandemia, antes do Covid-19, caso ele quisesse fazer a mesma coisa. Né? Então, a gente eu estou dando um exemplo de um, mas existem outros programas que estão aqui em vigência, a princípio, até o final do mês de junho, tá? Até mesmo do ponto de vista de licenciamento de workspace também, né? Que não foi muito o nosso foco aqui hoje, mas a gente tem também vários pacotes hoje que estão prontos ali para garantir uma contratação rápida, uma contratação num bundle que faça sentido para o cliente e que, de fato, não seja aquele valor comum, aquele valor tradicional, se tivéssemos numa situação aqui normal de temperatura e pressão, né? Então, a Citrix está preocupada com isso e acho que esse aqui é um recado que eu queria deixar aqui, já encerrando a nossa sessão, esse. Não só a Abrasoftware, né, mas o próprio time da Citrix, nós estamos aqui à disposição para poder discutir em mais detalhes, né, com os nossos clientes os seus desafios, não só de continuidade de negócios, mas, né, toda essa questão do acesso ao colaborador, do acesso remoto seguro, e poder, caso a caso, explorar as demandas e como nós podemos auxiliar aí todos vocês. Legal. Obrigada, José. Pessoal, nós temos outras perguntas aqui, mas aí, até para não tomar muito tempo de vocês aqui, o nosso prazo já está apertado, as outras perguntas serão respondidas via e-mail, tá? Para todos os inscritos aqui. Importante lembrar, pessoal, que a Abrasoftware tem um time dedicado ao atendimento Citrix. O Arthur Roma na liderança do time, o Fernando Lourenço como Sales Engineer e eu como ponto comercial para o atendimento de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. O time Citrix Abrasoftware está à disposição. Acionem o nosso time para qualquer dúvida, para trazer ideias de algum projeto que vocês queiram colocar, que vocês queiram expandir, talvez um licenciamento que vocês já tenham. E aí tem dúvidas, aciona o nosso time Citrix, tá? A gente fica à disposição de vocês. Um grande abraço a todos e muito obrigada.